Disseram que o A-10 estava obsoleto. Não era furtivo, era muito antigo. Não serviria como ferramenta na guerra moderna. Uma milícia iraniana descobriu da pior forma que tudo isso é conversa fiada. Um A-10 sobrevoou e toda a milícia pôde vê-lo se aproximando. Então eles ouviram e souberam que não havia nada que pudessem fazer. É um Armagedon do A-10, enquanto o velho fiel da Força Aérea dos Estados Unidos acabou de causar destruição total no Irã. Desta vez, o A-10 Warthog dos Estados Unidos não atingiu um alvo no Irã, ele atacou o Iraque. No dia 25 de março, um A-10 voou até a província de Al-Anbar, no Iraque, para lançar um ataque devastador à base de Rabania naquele país. A base, a cerca de 80 quilômetros de Bagdá, abriga soldados das Forças Armadas iraquianas. Mas espere, os Estados Unidos estão em guerra com o Irã, não com o Iraque. Então por que um A-10 cruza a fronteira para o Iraque? Bem, a resposta está em 3 palavras. Forças de Mobilização Popular, ou PMF. Essa é a milícia apoiada pelo Irã que se uniu ao exército iraquiano na base atacada pelos Estados Unidos e o A-10 americano os eliminou. Imagens já surgiram do ataque e elas fornecem uma visão interessante do A-10 em ação. O avião de guerra americano voa alto sobre a base atacada e por alguns segundos o A-10 parece apenas sobrevoar. Então ouvimos o característico brrr. Esse é o A-10 disparando dezenas de projéteis do seu canhão Gal-8 Avenger de 30 mm contra a base. E foi preciso apenas aquela rajada de tiros. Pelo que vimos nas imagens, parece que o A-10 está fazendo um ataque em ângulo alto, pela forma como ele aparece no céu. Isso não é um ataque em ângulo baixo. O A-10 não está perto do chão. Isso nos diz que a base da milícia iraquiana provavelmente tem sistemas de defesa aérea portáteis, ou main-pads, e o A-10 precisou voar alto para não ser ameaçado. A abordagem em ângulo alto funcionou. O A-10 atirou e destruiu totalmente a milícia iraniana. As forças PMF do Irã tentaram responder à ameaça aterrorizante que estava sobre elas, e mais imagens compartilhadas no X mostram que eles trouxeram um canhão automático Zu-23-2, em uma tentativa desesperada de derrubar o A-10 antes que ele pudesse cumprir sua missão. Esse é um sistema antiaéreo, mas está longe de ser a melhor opção contra a aeronave de ataque dos Estados Unidos. O Zu-23-2 é um canhão antiaéreo rebocado da era soviética, e quando dizemos era soviética, queremos dizer do início mesmo da construção militar soviética. Esse é um canhão que foi projetado no final dos anos 1950 e só é capaz de fornecer defesa aérea de baixa altitude. Em certo período, foi um dos sistemas de defesa aérea mais usados no mundo. Mas hoje, os canhões duplos de 23 mm montados no Zu-23-2 não são capazes de lidar com aeronaves modernas. O A-10 não é considerado moderno, pois já há pedidos para sua aposentadoria, tema que abordaremos em breve. Bastava ele seguir a rota de ataque em ângulo alto que citamos antes, e isso decretou o fim das forças PMF na base de Abania. Brutal! Ecoou nos céus, e aquelas forças foram despedaçadas pelo A-10. O Ministério da Defesa do Iraque já detalhou os danos. Eles confirmaram que o ataque do A-10 atingiu a instalação médica no prédio de engenharia da base de Rabania, destruindo 2 componentes essenciais para o funcionamento da base. As PMF sentiriam muita falta dessas instalações médicas destruídas, já que o A-10 também causou muitas baixas. O Ministério da Defesa afirma que 7 soldados do exército iraquiano foram mortos, além de outros 13 feridos. Não está claro se eram membros das PMF ou do exército iraquiano oficial, mas isso quase não importa. O Iraque trouxe isso para si mesmo, ao dar permissão para as PMFs usarem a base de Rabania, e agora pagou o preço. Pode parecer estranho que os Estados Unidos tenham levado a Operação Fúria Épica além do Irã. No entanto, isso começa a fazer sentido quando você percebe que os Estados Unidos agora estão em uma fase em que alcançaram quase total superioridade aérea sobre o Irã, e agora estão fazendo tudo o que podem para minimizar a ameaça apresentada às tropas americanas. Esses soldados ainda atuam no Golfo Pérsico, mas agora se concentram em reabrir o Estreito de Hormuz. Permitir que milícias apoiadas pelo Irã ajam em outros países cria uma ameaça vinda de fora do Irã. Os Estados Unidos precisam enfrentar essa ameaça, e é nesse ponto que a Operação Fúria Épica pode se intensificar, pois as milícias do Irã ainda não atuaram de forma significativa na guerra. Um dos grandes desafios de enfrentar o Irã é que não se lida apenas com o país e seu exército. O Irã apoiou milícias em todo o Oriente Médio e na região do Golfo para criar uma rede de combatentes por procuração que pode acionar para expandir sua influência e responder com ataques assimétricos sempre que o próprio Irã estiver sob ameaça. E alguns desses você talvez já conheça.
O Hezbollah no Líbano tenta assumir o controle do país, mas a guerra de Israel com o Hamas na Palestina dificultou isso, pois as forças de defesa de Israel também atacaram o grupo diversas vezes. O Hezbollah está fortemente envolvido nos combates, tendo lançado mísseis ao centro de Israel quase junto às notícias do ataque do A-10 às PMF. E aliás, o Hamas é outra das milícias apoiadas pelo Irã, assim como os Houthis no Iêmen, que passaram boa parte de 2024 e parte de 2025, tornando o Mar Vermelho tão perigoso para navios mercantes quanto o Irã está tornando o Estreito de Hormuz agora. Os Houthis estão prestes a fazer a mesma coisa novamente, já que ameaçaram fechar o Mar Vermelho após a Operação Fúria Épica. Com esses grupos de milícias, o Irã foi por anos o valentão do Oriente Médio, tendo uma forma plausível de negar envolvimento. Quase todos sabem que são financiados pelo regime do Irã, mas as milícias permitiram ao Irã atacar sem se comprometer diretamente. Além disso, ampliaram o alcance do Irã a outros países, permitindo a criação de um império por procuração, que começa a ser ativado cerca de um mês após o início da Operação Fúria Épica e Leão Rugidor. Iêmen, Líbano e Palestina estão todos sendo impactados por essas milícias, e como podemos ver com as PMF, partes do Iraque também estão sob influência do Irã. Não é correto chamar as PMF de um só grupo de milícia. Elas são ainda mais perigosas, como aponta a Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Ela afirma que as PMF são uma organização guarda-chuva, reunindo de 50 a 70 grupos de milícias, que dividem o foco entre pelo menos 3 entidades diferentes. O Irã é uma delas, embora as PMFs também tenham tentado se infiltrar e se integrar ao exército do Iraque e se estabelecer como um braço separado do Estado iraquiano, assim como o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, fez no Irã. Agora parece provável que o IRGC seja a organização que fornece o apoio financeiro, junto com parte da força militar, de que as PMF precisam. Quanto ao Iraque, parece ter uma relação de amor e ódio com as PMF. Grupos sob o guarda-chuva das PMF confrontaram o governo do Iraque, como quando 2 brigadas das Forças de Mobilização Popular xiitas invadiram o Ministério da Agricultura em julho de 2024. Por outro lado, o Iraque aprovou leis permitindo que as PMF operem em seu território. Segundo o Washington Institute, o financiamento estatal iraquiano ao grupo tem aumentado. O veículo afirma que as PMF receberam apoio estatal para retomar do Estado Islâmico territórios iraquianos, o que gerou essa mistura com o governo iraquiano. Parece que o governo do Iraque criou um problema para si mesmo com essas decisões de permitir que o poder das PMF crescesse. Como dissemos antes, o Iraque acabou provocando o ataque do A-10 dos Estados Unidos, e esse não é o motivo. A situação com as PMF se agravou. Antes de explicarmos, vale lembrar que você está assistindo ao The Military Show. E se você está recebendo informações valiosas do canal, não se esqueça de se inscrever para nunca perder um vídeo. Agora, o Iraque cometeu um erro em Abânia. Segundo o Times of Israel, que informou em 24 de março que o Conselho de Segurança Nacional do Iraque autorizou as PMF a exercerem o direito de autodefesa e responderem a qualquer ataque direcionado às suas posições, segundo o veículo. O que equivale a um sinal verde para operações das PMF apoiadas pelo Irã no território iraquiano veio após um ataque anterior à sede das PMF, que matou pelo menos 15 combatentes e deixou um comandante das PMF morto. Um dia depois, surgiram imagens do A-10 Warthog americano metralhando a base de Rabania. E um dia depois disso, soubemos demais. 7 mortes e 13 feridos. Por mais estranho que pareça, o que vemos dos Estados Unidos pode ser apenas tiros de advertência. O governo do Iraque dando permissão às PMF para se defenderem é o exemplo mais recente desse grupo de milícias apoiado pelo Irã se inserindo na estrutura nacional do Iraque. Os Estados Unidos não querem isso. Quanto mais influência as PMF têm no Iraque, maior a chance do país lutar ao lado do Irã na Operação Fúria Épica. Então, o A-10 e seus canhões de 30mm podem ter dado ao Iraque uma amostra do que está por vir, caso dê poder demais às PMF. Alternativamente, e de forma muito mais simples, os Estados Unidos queriam desferir um golpe contra uma das muitas milícias iranianas que estão espalhadas pelo Oriente Médio, e escolheu uma em país próximo o bastante do Irã para ameaçar as forças dos Estados Unidos. O Iraque possui uma pequena costa no Golfo Pérsico, e por estar a oeste do Irã, as forças da PMF podem atacar tropas dos Estados Unidos que tentem atuar no Estreito de Hormuz. Esse é o problema por trás da questão. Os Estados Unidos tentam evitar o agravamento da situação no Estreito de Hormuz.
O Irã tenta bloquear essa via crucial desde o início da Operação Fúria Épica. Eles têm feito um ótimo trabalho nisso. Segundo as Nações Unidas, cerca de 20 mil navios mercantes estão presos fora do Estreito de Hormuz. O Irã utiliza todo o seu arsenal, de drones e mísseis antinavio a barcos rápidos carregados com armas e explosivos, para tornar o estreito perigoso demais para a travessia. O Irã tem permitido a passagem de alguns navios, no entanto, só concede passagem àqueles que define como navios não hostis, ou seja, embarcações que não participam nem apoiam atos de agressão contra o Irã. Navios ligados aos Estados Unidos estão sendo bloqueados e até atacados. O mesmo se aplica a navios mercantes sob bandeira de países com qualquer relação positiva com os Estados Unidos. O Irã afirma que todo navio mercante de países que não sejam aliados diretos e entusiastas do Irã está em risco. Isso é um grande problema para os Estados Unidos, especialmente se virem a Operação Fúria Épica como uma campanha prolongada para remover o regime do Irã. Em tempos de paz, o Estreito de Hormuz é essencial para as indústrias globais de petróleo e gás. A BBC diz que cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo passam por essa única via marítima todos os anos. O bloqueio desse estreito já provocou grandes choques de preços nessas indústrias, e é nesse ponto que o Irã usa sua principal carta contra os Estados Unidos. Mesmo com a infraestrutura militar do Irã destruída em terra, ele ainda usa armas e barcos rápidos para fechar o Estreito de Hormuz. Esses barcos rápidos são difíceis de combater, pois geralmente são lanchas armadas, rápidas e potentes para alcançar e atacar navios mercantes. Após atingirem os alvos, fogem e se escondem novamente. Atualmente, ninguém usa esses barcos rápidos para atacar navios de guerra dos Estados Unidos, mas esse não é o ponto. O Irã consegue esconder pequenos portos ao longo de toda a costa do Estreito de Hormuz e tem usado esses portos para lançar seus barcos rápidos, levando a um tipo de bloqueio assimétrico. Isso funciona porque nenhum capitão de navio mercante quer navegar com esses barcos por perto. Nick Brown, da JANE, empresa de inteligência de defesa, disse à BBC que o Irã poderia, em teoria, manter essa ameaça indefinidamente. As forças iranianas dominam táticas de despistamento, camuflagem e subterfúgio. Brown nota que várias armas menores deles podem ser ocultadas em veículos comerciais, prédios e ao longo da extensa costa do Irã. Permitir que as forças de mobilização popular, operando a partir do Iraque, entrem nessa equação é a última coisa que os Estados Unidos querem permitir que aconteça. É verdade que a costa do Iraque no Golfo Pérsico tem apenas 58 quilômetros, ou cerca de 36 milhas de extensão. Ela fica ao norte do Golfo Pérsico, então os Estados Unidos precisam contornar o Estreito de Hormuz para chegar. E isso sem contar que as forças de mobilização popular podem lançar drones e mísseis antinavio do Iraque contra navios no Estreito de Hormuz. O A-10 decolando no Iraque não foi só para destruir uma base das forças de mobilização popular. Também serviu para avisar o Irã que os Estados Unidos estão prontos para enfrentar suas forças por procuração, especialmente se ameaçarem o Estreito de Hormuz. Agora, falando mais sobre esse estreito, você sabe qual aeronave dos Estados Unidos foi enviada para enfrentar o que a Human Rights Watch chama de crime de guerra do Irã ao atacar navios mercantes com barcos rápidos e drones? Se você respondeu o A-10, então pode-se dar um tapinha nas costas. O que é claramente uma das aeronaves mais versáteis do arsenal dos Estados Unidos, também está sendo enviada para o Estreito de Hormuz, onde tem atacado os barcos rápidos do Irã com os mesmos canhões de 30 mm que usou para destruir a base das PMF no Iraque. O general Dan Kane, que é o presidente do Estado-Maior Conjunto, confirmou isso em 19 de março, quando disse: "O A-10 Warthog agora está voando pelo flanco sul e está caçando e destruindo embarcações de ataque rápido no Estreito de Hormuz." Agora, os A-10 contam com o apoio de helicópteros Apache, permitindo aos Estados Unidos usar poder de fogo em baixa altitude no Estreito de Hormuz. O A-10 é perfeito para esse tipo de trabalho. Ele foi originalmente construído para realizar a destruição de alvos terrestres e de superfície a curta distância, como unidades mecanizadas em apoio às forças terrestres. Atacar barcos rápidos no Estreito de Hormuz é diferente dessa tarefa, mas o ponto principal aqui é que o A-10 consegue voar baixo bastante para ficar a uma distância em que seu canhão alcance esses barcos e destruí-los rapidamente. E de forma muito mais econômica do que um caça, que precisa voar alto e só pode disparar mísseis caros contra esses barcos. Neste ponto está claro que o A-10 se tornou uma das aeronaves mais importantes dos Estados Unidos ao avançarem para a próxima fase da Operação Fúria Épica. Veja algo curioso. Muitos na estrutura militar dos Estados Unidos pedem a aposentadoria do A-10 há anos.
E como destaca o Defense One, alguns nos Estados Unidos argumentaram que o A-10 deveria ser aposentado para permitir que a Força Aérea dos Estados Unidos se voltasse mais para aeronaves que permitam competir com a China e a Rússia. E o mesmo veículo ainda observa que o F-35, que se mostrou muito eficaz nos primeiros dias da Operação Fúria Épica devido às suas capacidades furtivas, já foi sugerido como substituto direto do A-10. Enquanto os A-10 americanos destroem bases de milícias iranianas e se mostram eficazes no Estreito de Hormuz, essas discussões devem esfriar. A realidade é que o A-10, apesar de ter sido introduzido lá em 1976, ainda é uma aeronave extremamente eficaz quando é empregada em uma região onde os Estados Unidos já estabeleceram superioridade aérea. Os Estados Unidos conseguiram exatamente isso no Irã. Como as forças de mobilização popular usaram antigas armas antiaéreas contra o A-10 que atacou sua base no Iraque, os Estados Unidos não têm muito o que temer quanto à defesa aérea ao atacar bases isoladas de milícias iraquianas. O A-10 é uma aeronave com um canhão letal que também é capaz de transportar até 7.200 quilos, ou 16 mil libras de armamentos variados, incluindo bombas, tanto burras quanto guiadas, mísseis, foguetes, sinalizadores e chaff. O National Interest destaca que o longo serviço e as conquistas do A-10, desde os anos 1970, reforçam que ele é a aeronave mais bem-sucedida dos Estados Unidos. Agora, porém, é antigo. Ele não é tão veloz quanto muitos caças americanos, nem tem as capacidades furtivas de um F-35 ou bombardeiro B-2. Mas quando enfrenta um inimigo que tem uma rede de defesa aérea destruída, como o Irã, ou uma rede pouco sofisticada, como as PMF, bem, o A-10 ainda é uma aeronave muito capaz. Os A-10 dos Estados Unidos ainda não estão prontos para se aposentar. Eles estão ocupados demais destruindo bases, eliminando lanchas rápidas e provando para o Irã e suas milícias que ainda há muita vida em uma aeronave que alguns já consideraram obsoleta. Mencionamos antes que os helicópteros Apache se uniram aos A-10 no Estreito de Hormuz, aumentando o poder de fogo em baixa altitude que os Estados Unidos usam contra lanchas rápidas do Irã. Esses helicópteros de ataque atingem o Irã com mísseis Hellfire e canhões automáticos, trazendo mais do que apenas essas armas para o estreito. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar todas as coberturas da Operação Fúria Épica.